Não é pra mim. Bom dia pra você, mas assim, você tá de férias. Bom dia, Copa do Brasil. Tá rindo, né? Tá rindo porque, irmão, que massagem, pai. Foi aquele sacode, aquele passeio? Agradece. Agradece, só 2, viu? Agradece, ó, só 2. Porque, meu Deus do céu, hein? Torcedor do Mengão, mais um vídeo aqui pro canal. Bora acompanhar aqui o jogo aberto. Renata Fã e Denilson falando do atropelo do Mengão ontem contra o Palmeiras. Grande vitória. Mengão amassou. Ficou até barato esse placar de 2-0. E o Flamengo fazendo o dever de casa, conquistando um resultado muito importante. Um trecho também aqui do pessoal da ESPN Brasil falando, repercutindo bastante aí sobre essa grande atuação do Mengão ontem. Créditos aqui na descrição, deixa o like para estar fortalecendo. Mas agora sem enrolação, bora pro vídeo, galera. Não é pra mim. Bom dia pra você, mas assim, você tá de férias. Bom dia, Copa do Brasil. Tá rindo, né? Tá de É a férias. parte boa, você quer que eu só tenha Tá a de parte férias. ruim? Lourão, posso falar? Ah. Pode aumentar. Mereço. Mereço. Você é surpreendente. Pode, porque, irmão, que massagem, pai. Foi aquele sacode, aquele passeio? Agradece. Agradece, só 2, viu? Agradece, ó, só 2. Porque, meu Deus do céu, hein? Você vai ficar bravo comigo não, palmeirense? Um dos piores jogos aí do Palmeiras e do Abel, hein? Um dos piores jogos, hein? Que time medroso ontem, hein, pai? 2-0, agradece, viu? Era pra ter sido mais. Pode aumentar, eu aceito. Hoje eu... E dormi bem, hein? Dormi bem que eu tava precisando. Tava no fuso horário, né? Eu dormi bem. Mas, meu Deus, hein? Como dorme com 2 pancadas na cabeça? Não Fuso entendo. horário. Fuso horário. Ó, vai preparando o espírito da semana. Escapou da derrota pro Vitória, escapou da derrota pro Fortaleza do São Paulo. Agora aguenta. Fala pra você. Essa eu aceito, hein? Que joguinho, hein, Leirão? Então vamos contar essa história pra quem não viu e você, infelizmente, vai ter que rever. Posso falar? Acho que vai morrer. A festa antes da bola rolar no Maracanã era digna de decisão. Oitavas que nada, o clima era de final mesmo. Nem dava para esperar menos de um duelo que colocava frente a frente as duas equipes protagonistas do futebol brasileiro nos últimos anos. Flamengo e Palmeiras. Típico jogo para o técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, marcar presença. O rubro-negro teve o controle da partida. Ficou mais com a bola. Cebolinha começou oferecendo perigo com menos de 1 minuto. Aníbal Moreno também apareceu cedo. O Palmeiras estava bem postado na defesa. O Fla tentava furar o bloqueio. Nesse lance, Gerson achou espaço e arriscou de fora da área. O time de Abel Ferreira apostava nos contra-ataques, sem sucesso. Enquanto isso, os donos da casa pressionavam. Quando a Arrascaeta mandou para a área, rolou aquele bate-rebate e na sobra De La Cruz teve boa chance de marcar. Falando em boa chance, olha essa tentativa do Pedro de calcanhar. Aos 21 minutos, Cebolinha, que fazia boa partida, sentiu dor na coxa e deixou o campo para a entrada de Luiz Araújo. A partir daí, o Palmeiras conseguiu diminuir o ritmo do Flamengo. O jogo ficou mais truncado. O árbitro tirou o cartão do bolso. Pulgar levou amarelo pela falta em Caio Paulista. Logo depois, Rafael Veiga é quem foi punido por essa entrada em Pulgar. A comissão do Flamengo ficou pedindo vermelho para o meio do Palmeiras. Eu não sei se as câmeras do VAR são suficientes para enxergar ou não. E eu queria entender o que passa na cabeça do Igor Benevenuto de não chamar para expulsão um lance clássico como esse, acima do tornozelo. O Igor Benevenuto, sentado, tranquilo, no ar-condicionado, rever o lance de cima para baixo. Não tem muito o que discutir, nem interpretar. Para fechar o primeiro tempo, mais um cartão amarelo. Dessa vez para Gustavo Gomes, por parar a jogada de Pedro. A equipe de Tite voltou para o segundo tempo, colocando o Everton para trabalhar. Era questão de tempo para o gol sair.
Aí, aos 12 minutos, Léo Pereira deixou para Pulgar. O volante chileno achou Gerson, que serviu Luiz Araújo. O camisa 7 cruzou rasteiro e Pedro colocou na rede. O Maracanã vibrou. Do Flamengo! Gol do artilheiro do Brasil, o 29º na temporada. O Palmeiras é a maior vítima de Pedro pelo Flamengo, ao lado do Atlético Paranaense. São 7 gols marcados pelo atacante contra o rival paulista. Não demorou muito para o Fla ampliar. Contou com o vacilo de Gustavo Gomes. Que presente para Pedro! O atacante achou De La Cruz. A bola acabou chegando em Luiz Araújo, que de canhota fez 2-0. O 5º gol dele no ano. Luiz Araújo quase fez o 3º. O Everton salvou. Já no fim do jogo, Tite e Abel fizeram algumas mudanças. Entre as trocas do time rubro-negro, a entrada de Gabigol, que andou negociando com o time paulista nos últimos meses. Olha aí. Antes da bola rolar, teve até abraço entre o centroavante do Flamengo e a presidente do Palmeiras, Leila Pereira. O Gabriel é um jogador muito educado, ele faz isso em todos os lugares. Bom, o camisa 99 ainda desperdiçou essa bola, depois de receber de Wesley. Os 2 tempos muito parecidos, em que a diferença do primeiro para o segundo foi a precisão de finalização, com um volume muito grande, num grande clássico. 2 extraordinárias equipes e que o desempenho não reflete o placar. O Palmeiras de Abel Ferreira passa por um momento de instabilidade. Nos últimos 5 jogos, 4 derrotas. O Flamengo foi claramente superior e mereceu ganhar o jogo. Segundo, sem dúvida nenhuma, nós estamos com pouca confiança. Precisamos de melhorar o nosso desempenho individual. Não tivemos um bom desempenho e temos que assumir isso. Eu nunca prometi títulos aos nossos torcedores, nem a ninguém, prometo trabalho, e é isso que nós precisamos de fazer neste momento, é trabalhar, é estar juntos neste momento. O Flamengo leva a vantagem de 2 gols para o duelo de volta, que acontece em São Paulo na próxima quarta-feira. Ou seja, pode perder por até 1 gol de diferença, que ainda assim avança para a próxima fase. No Allianz Parque, o rubro-negro carioca não perde desde 2017. Lá é outra grama, outro estádio, outra atmosfera. Seguir trabalhando, a gente sabe que muda muito a bola lá, uma velocidade da bola, seguir, a gente vai até treinar no sintético que tem no CT, seguir trabalhando e estudar para ver o que a gente vai fazer lá e sair de lá classificado. Eu acho que o resultado dá uma tranquilidade, mas não dá o resultado final. É o que eu falo, a gente vai jogar contra um time, um clube que está aí nesses últimos anos, ganhando o campeonato, sempre disputando com a gente, vai ser um jogo duríssimo. Primeiro acreditar, acho que esse é o primeiro passo, acreditar que quarta-feira temos que entregar tudo dentro do campo para reverter este resultado. Não é a primeira vez que perdemos por diferença de 2 golos, agora sabemos que é uma eliminatória difícil perante um grande adversário, que o ano passado não ganhou absolutamente título nenhum e que seguramente este ano quer reverter tudo aquilo que aconteceu o ano anterior. Mas nos primeiros 90 minutos ganhou o Flamengo de Tite, com atuação de gala. Pedro. Elogiado faz tempo, Pedro, que quando muita gente só ficava nas polêmicas do Gabigol, o Gabigol pra lá e pra cá, o Pedro trabalhava quieto, passou por uma situação horrível com o Sampaoli, tomou um soco do preparador físico, do Pablo Fernandes, e deu a volta por cima. Hoje chegou a 29 gols na temporada, impressionante. E eu quero falar com você sobre o Palmeiras antes do Flamengo, vou explicar por quê. Bora. Raramente as crises do Palmeiras são duradouras. E agora, nos últimos 5 jogos, 4 pelo Brasileiro e este da Copa do Brasil, foram 4 derrotas e uma vitória que ganhou do Cruzeiro. É difícil ver o Palmeiras numa situação assim e o Abel agora vai ter que trabalhar de um outro jeito, porque ontem a escalação que ele propôs me surpreendeu não para bem, para mal. Eu gosto muito do que ele faz, acho que ele normalmente tem algum coelho, uma carta na manga, mas ontem acho que ele deixou o Palmeiras mais frágil e o Flamengo entrou com
toda a força. O plano, perdão, Loirão, eu acho que o plano do Abel não funcionou, né? O plano deu errado. O tal do plano, né, Loirão? A gente sempre elogiou o trabalho do Abel, porque a gente fala muito do elenco, assim, só para não ser contraditório e ser injusto com o que a gente fala do Palmeiras. A gente sempre elogiou as contratações e a qualidade que o elenco tem. Então, às vezes, a gente coloca a prévia aqui e a gente imagina o que vai acontecer. Ontem, por exemplo, pelo menos 3 jogadores que estavam na prévia não apareceram como titular na partida contra o Flamengo. O que mais me deixou chateado em relação ao jogo do Palmeiras foi a falta de coragem dos jogadores. Acho que o Palmeiras é um time que poderia ter jogado melhor, mesmo fora de casa, poderia em algum momento propor jogo, porque tem qualidade para isso. O que me assustou e me deixou chateado foi a falta de coragem. Aceitou demais o jogo do Flamengo. O Flamengo é um timaço. A gente estava falando aqui fora do ar. Pô, sai Cebolinha, entra o Luiz Araújo, que faz o gol. Aí sai Gerson, sai Arrascaeta e os caras estão entrando em campo e continuando fazendo o Flamengo jogar um bom futebol. Mas eu acho que por parte do Palmeiras faltou um pouquinho mais de personalidade, um pouquinho mais de coragem para jogar contra o Flamengo. Agora a gente vê o Flamengo com grandes valores e que estão passando por um bom momento. O Gerson, ele flutua, ele se desloca, ele muda de posição sem o adversário nem perceber. Então, ele acaba sendo um elemento surpresa. E isso facilita muito para o De La Cruz, para o Arrascaeta, para o Pedro, não é? E para quem estiver ali, seja Luiz Araújo, Everton, Cebolinha. É um time hoje muito capacitado na defesa, passa por um grande momento. Você vê que o Matheus Cunha jogou no final de semana, jogou ontem, não toma gols, não só pelo goleiro que nem foi acionado, mas principalmente porque a defesa, que ela é muito bem protegida pelo Pulgar. Então hoje o Flamengo é um time que, se ele continuar nessa batida, ele está passando pela melhor fase na temporada. Essa é a minha opinião. E o Palmeiras está passando pela pior fase em contrapartida. E assim, chega na pior fase num mês extremamente importante, né? Tanto para o Flamengo quanto para o Palmeiras, o mês de agosto. Tem uma sequência de jogos importantíssimos nas competições que os dois times estão disputando. O Flamengo foi melhor, o Flamengo foi superior, poderia ter vencido até por um placar melhor e vir mais tranquilo para São Paulo. Você falou aí do Matheus Cunha, que praticamente não trabalhou. Isso fala muito dessa falta de coragem do Palmeiras, 1 ou 2 finalizações no jogo. Isso é muito pouco para um time que tem a qualidade que tem o Palmeiras. Agora, o Rafael Veiga se envolveu num lance com o Pulgar, em que ele tomou um cartão amarelo. E a reclamação, inclusive, na coletiva. O Bruno Spindel foi ao lado do Tite para falar sobre isso. O Marcos Braz também se manifestou, porque o Flamengo queria cartão vermelho nesse lance. E aí o Braulio tá ali, tem o VAR, todo mundo para checar. E o amarelo foi mantido. E se você perde um Veiga para o jogo de volta, perde o grande articulador palmeirense. Eu imagino, tem uma questão de critério que a gente fala muito, todo dia que a gente aqui no Jogo Aberto, e todo dia pós-rodada, a gente fala do critério que os árbitros usam durante a partida. Já vi jogador sendo expulso com esse tipo de lance e também já vi jogador só tomando amarelo. Acho que a decisão do Braulio nesse sentido foi o movimento que o Veiga faz, porque o movimento do Veiga não é de cima para baixo. É um movimento lateral, como se fosse imprensar a bola. E aí ele chega tarde. Pode ser que o árbitro tenha entendido dessa forma, por isso deu só o cartão amarelo. Você daria o cartão? Eu teria expulsado. Eu também. Eu teria dado o cartão vermelho. Mas já vi árbitros dando só o cartão amarelo, como foi o caso do Veiga. Mas eu teria dado o cartão vermelho. A gente vai discutir isso no debate. Sim. Sempre tem alguém que discorda, não é aquela coisa toda. Mas a gente vai falar agora de outra partida bem movimentada da Copa do Brasil. O empate foi 0-0. Coletividade. Marcação do Flamengo subindo. Uma coisa que o Tite gosta muito do perde-pressiona, né? Essa expressão, perde-pressiona. REC 5. Flamengo pressionando a saída de jogo do Palmeiras. Está muito aí, porque quando a defesa está toda montada ali atrás, toda fechadinha, é difícil achar os espaços. O Flamengo martelou, não conseguia chegar. Aqui é o seguinte, a bola está com o Palmeiras. E muitas vezes isso é bom. A bola está com o adversário. O Arrascaeta fechando aqui, o Pedro fechando lá, o Luiz Araújo sobe lá para marcar, está o Gerson aqui marcando também. Tinha aqui só um jogador, o Aníbal Moreno, para receber o passe, mas depois ia ser mais difícil. O professor Abel Ferreira falou que o Arrascaeta não marca. Mas está aqui ocupando espaço, pelo menos, ele não marca em cima. Mas nesse momento aqui ele foi importante. Aí faço o quê? O Gia fazer o lançamento. No que faz o lançamento, já perde, porque o Flamengo já se recompõe ali com o Léo Pereira, recupera essa bola, porque, por exemplo, estava marcado aqui, né, que o Léo se antecipa. Está todo mundo marcadinho. Quando o Léo Pereira toca essa bola de cabeça, eu queria chamar a atenção, vai aparecer aqui no cantinho o Gerson. Tá vendo o Gerson aqui no cantinho da tela? Tô vendo aí. O Adílio dos tempos modernos. Ele estava marcando saída de jogo.
Quando essa bola é recuperada pelo Flamengo, perceba o movimento do Gerson. Percebo. Imediato. Ó, recuperou, caiu no pé, ó, já correu. Caiu no pé do Pulgar. Pulgar faz o balão. Aqui, o Arrascaeta dá um passo para trás e traz com ele o Gustavo Gomes. Que o Arrascaeta estava marcando o Gustavo Gomes na saída de bola. Quando a bola passa para o outro lado, é o Gustavo que sai para acompanhar o Arrascaeta. No que sai, fica um espaço. Quem ocupa esse espaço? A movimentação do Gerson. Ele chega e se infiltra naquela região ali, junto com o Pedro. Ele sai da direita. Perceba o seguinte agora aqui. Olha o buraco. Aqui é o detalhe. O Gerson, ele conduz essa bola muito bem. E a gente fala aqui da coletividade e da individualidade. Nesse momento, o posicionamento coletivo do Flamengo. O Pedro está na área. O Arrascaeta está chegando por trás. Poderia até tentar abrir mais espaço. Porque não tem ninguém aqui do Palmeiras. Porque não tem ninguém aqui do Palmeiras. Onde é que está todo mundo do Palmeiras? Tá ali no Gerson. Tá no Gerson. 1, 2, 3, 4, 5 jogadores para marcar um que tem a bola. O que acontece? Os outros 2 do Flamengo ficam livres. Ou 3, se você quiser incluir o Arrascaeta nisso. O Gerson solta a bola e aí é o time que está corretamente posicionado. Recebeu o livre o Luiz Araújo. E quem está livre na área? O Pedro, para fazer o gol. E se o Pedro não bate, tem o Arrascaeta chegando. Tem o Arrascaeta por trás. Então, o que a gente vê aqui é, primeiro, um Flamengo muito forte na marcação de saída do jogo do adversário. E como disse o Prati, não é aquela saída do jogo do Diniz, né? Ele queria chegar lá. Recuadinha. Aliás, quero dedicar esse quadro também a Mari Pereira, que está nos acompanhando. Obrigado, Mari. Também está acompanhando os seus detalhes aí. Ela está de olho para depois também ela vai falar. Então, é a marcação alta do Flamengo, pressionando a saída de jogo do Palmeiras, forçando o erro. E aí, num segundo momento, uma vez o Palmeiras errando, o Flamengo se movimentando para encontrar os espaços, explorar os espaços. Então, o Gerson faz uma diagonal. No que ele faz a diagonal, atrai muita gente da marcação em cima dele. Luiz Araújo livre de um lado, Pedro livre do outro. Triangulação, bola na rede. E aí ele começou a vitória do Flamengo. Por favor. Detalhe. Essa vai palmas para o Flamengo do Tite, né? Não, vai Sem pro site. nenhuma, Vai pro site. sem nenhuma ironia e com muito respeito, palmas para o olho leal de Eugênio Leal. Perfeito. E vai dar corte. Já mandei aqui, ó. Pessoal do site lá, 10h25. Não, esse daí, a Mari Pereira tá com tempo lá. O que vale é o detalhe, pode? Como é que é? O que vale é o detalhe, já que estamos citando aqui as características de transmissão radiofônica, perfeita, como de praxe, a análise do Eugênio, né? O olho leal é clínico, zero miopia. Mas 2 questões que eu queria acrescentar. A primeira delas é o seguinte: o Flamengo tem, na qualidade técnica dos seus jogadores, uma espécie de característica morfológica do time, né? Estática do time. São jogadores bons, têm talento. E na característica sintática do time, que é a maneira como o Tite posiciona os seus jogadores, a autonomia da movimentação. Até bem pouco tempo, muito se falava sobre esse ser um diferencial do Arrascaeta. Não, o Flamengo consegue muitas coisas porque o Arrascaeta flutua por trás da linha de marcação do meio-campo adversário e quando ele pega essa bola de frente, tira a sobra, ficam 4 contra 4 e aí o Flamengo no terço final é fatal com a posse de bola. Perfeito. Agora o Gerson também tem essa autonomia. A escalação do Gerson sem a bola como um ponto direita e com a bola onde ele quiser também está fazendo a diferença porque é um jogador que tem essa característica de ser inventivo, fora a sua capacidade técnica. E a outra situação que eu queria acrescentar. Antes desse gol, isso tem que ser dito, o Luiz Araújo não tinha conseguido fazer uma jogada como ponta esquerda de fato característico, genuíno, que é receber um passe triangular com o lateral e chegar no fundo. Notadamente é um jogador que fica incomodado por aquele setor. O nível de iniciativa individual de jogo dele só é perceptível do lado direito. O Flamengo tem problemas quando não tem Cebolinha e Bruno Henrique. Alguém para fazer aquele papel pelo lado esquerdo, o Flamengo não tem, fica desequilibrado. Ontem, circunstancialmente, na primeira vez em que nessa jogada do gol ficou livre o Luiz Araújo, um jogador com qualidade livre consegue construir. Mas quando precisou que ele se movimentasse para gerar esse espaço até a hora que acontece esse primeiro gol,
o Luiz Araújo não conseguiu fazer essa movimentação. Porque a atuação do Flamengo foi ótima, maravilhosa, a vitória justa, poderia até ter sido por mais, 3-0, 4-0. Agora, não dá pra gente também não deixar de comentar aqui aquilo que não deu certo em algum momento no jogo. E eu insisto, não é a primeira vez que o Tite faz isso e o campo está falando. Luiz Araújo, pelo lado esquerdo, na média, produz pouco. Acho que ontem foi uma situação de necessidade. Sim. Porque no Cebolinha machucado não tinha o Bruno Henrique, era a peça que tinha que entrar ali, era ele mesmo. Agora, o professor Rafael Marques, da morfologia, da sintaxe... A parte da morfologia me pegou um pouco. O cara que tem cultura é outra coisa. A parte morfológica que me pegou um pouco. Eu pensei... Tinha um desenho, desculpe, Eugênio, agora tem que entrar um pouco de entretenimento. Tinha um desenho animado... É o EDA e a ESPN. Exatamente. Tinha um desenho animado, Eugênio, que o cidadão, ele se transformava, ele se falava, morfar, não sei o quê. Aí colocava o relógio assim, todo mundo morfava. Ele virava de cidadão. Ele de cidadão comum. Transformação morfológica. Não, aí tinha lá. Tinha Qual que você era? Camisa preta, camisa azul, camisa rosa, camisa amarela. Vamos morfar. E eu lembrei do morfológico do Rafael Marques agora. Pode seguir, Eugênio. Rafael Prates, que referência, hein? Eu mereço, hein? Deixa eu voltar aqui pro Flamengo. Eu queria saber qual que ele o Rafael Prates criticou. O Rafael Marques criticou o Luiz Araújo pela esquerda. A morfologia. O professor Tite e o Kleber Xavier, na entrevista coletiva depois do jogo, eles disseram... O Kleber Xavier, que é o auxiliar, se não me engano, ele falou, passei pelo Luiz Araújo e falei, você joga muito. E aí é o seguinte, o Luiz Araújo é um desses jogadores que atuam pelo lado do campo, notadamente pela direita, e que tem como grande qualidade trazer a bola, ele sendo canhoto, e chutar. Ele tem um bom chute de fora da área, já fez gols no Flamengo dessa forma. Mas você sabe, Abel, como eu gosto de ver um canhoto pela ponta esquerda, de ver um destro pela direita. Tipo porque a bola vai nele no passe do Gerson, ele tem o pé esquerdo para cruzar. Não precisa se entortar, né? O Di Maria, ele o Robin faz o cruzamento, ele faz o passe. Anteontem a gente viu o Botafogo, o Carlos Alberto, quando foi no fundo, precisou do pé esquerdo, ele tropeçou na perna dele, caiu no chão e não conseguiu fazer. Mas outra. Quando fez o gol, estava do lado esquerdo e fez com a direita. Sim, mas aí foi num rebote, ele estava de frente para a bola. Não foi uma jogada de lado de campo. E o gol do Flamengo ontem foi num espaço que surgiu com o talento no Gerson. Mas ali, do Palmeiras. O Luiz Araújo faz o gol à vontade. Porque ele chega numa situação vindo da esquerda com a possibilidade de bater com o pé esquerdo. Se tivesse bater com o direito ali, ele estava frito, ia perder o gol. Você falou, fez o gol à vontade? O Prats, que fala francês, já lançou... À la volonté. Luiz Araújo, canhoto pela esquerda, deu uma assistência e fez um gol na vitória do Flamengo. Lógico. Tá bom demais. Vamos usar estatísticas. O Robin e o Di Maria jogam pelo lado esquerdo, Vamos usar estatísticas. Perfeito. Não, isso são verdades. Isso não é estatística, é fato do jogo. Ele deu uma assistência e fez um gol. Mas... Perfeito, não estou tirando o mérito dele, foi fundamental no jogo de ontem. O que eu estou discutindo é a média dele, é o todo, todos os lances dos quais ele participa. Com espaço, o jogador que tem talento, constrói. Eu quero ver, sem espaço. E aí é nessa hora que o jogador precisa encontrar uma forma de ser uma opção de jogo, se desvencilhar da marcação. E aí, meu querido Eugênio, eu não consigo enxergar no Luiz Araújo, na média, quando ele está pelo lado esquerdo, uma frequência de lances em que ele ataca o espaço, que ele garimpa o espaço. Ele tem dificuldade por ali, porque ele é um jogador, sim, de cortar para dentro e chutar para o gol. Ele tem uma característica diferente, ele não vai cortar para dentro jogando na esquerda, porque ele não tem o pé direito para fazer isso. Claro. Cada um tem uma característica, né? O Cebola é o contrário. O Cebola é um jogador de mim dizer que ele é um jogador inútil. O Cebola é muito do drible. O Luiz Araújo é um dos caras mais perseguidos pela torcida do Flamengo. O Luiz Araújo é injustamente perseguido pela torcida do Flamengo pela sua irregularidade. Eu digo injustamente porque ele tem capacidade de decisão. O do Rafael Marques está muito exigente. O cara jogou bola, fez exigência alta. Tá cornetando o Luiz Araújo. Característica exigência alta, legal. De característica do Cebolinha, que é um jogador muito mais do drible, do 1 contra 1, do talento para a jogada num espaço curto, do que o Luiz Araújo, que é mais um jogador de força e velocidade e chute. O Luiz Araújo não é um jogador que vai fazer espaço ali. E bom para o professor Tite ter essas diferentes características para poder. E ontem o Flamengo soube explorar isso. Ontem o Flamengo soube. A questão é essa, assim. Você vai colocar o jogador, ali foi uma necessidade, não era a opção, mas dentro da necessidade o time funcionou para que ele acabasse sendo decisivo para o Flamengo. Para completar o assunto Flamengo, amigos, Rafael Marques, Rafael Prates, Natália Ferrão, Eugênio Leal, você que nos assiste no F360, quando você foi lá na nossa tela, no Olho Leal, uma tela aí. E você lembrou do perde-pressiona, o REC que funcionou no gol,
É maravilhoso quando você pressiona, recupera a bola e a bola cai nos pés de jogador de bola. Porque às vezes você pressiona, recupera, a bola cai no pé de um cabeça de bagre, de um cara limitado. Sabe o que me lembrei? Olha, cuidado. Posso estar falando bobagem, aí me corrijam. Me lembrei do Milan de Arrigo Sacchi. Pressionava, não pressionava? Para recuperar a bola, perde e pressiona. Quando eu recuperava, a bola caía nos pés de Van Basten, Gullit, Donadoni... E Carlo Ancelotti. Ancelotti. Você ia chegar no Ancelotti, não ia? Não é? Aí você perde, pressiona, recupera, cai no pé de quem? Jogador de bola. O que acontece? É isso. Gerson, Arrascaeta... Bota mais. Não era um perde-pressiona do Arrigo Sacchi? Campeão da Champions com o Milan. Sim. Bons tempos do Milan, hein? Jogando muito. O quê? Milan que ganhou Perde, pressiona, é do teu tempo isso aí, hein, Rafa Marques? Time ruim. Diga lá. Perde, pressiona, é sensacional. O time que consegue fazer marcação, pressão em cima do adversário e fazer o adversário perder a bola é o primeiro passo bem sucedido da construção de um ataque a partir do campo do adversário. Mas é lógico que a outra parte dessa construção é o talento, né? E tem muitos times que têm essa metodologia, concordo com o Abel, e aí eu estou entendendo onde ele quer chegar, que não adianta você ter um sistema se você não tem quem saiba fazer. Mas aí que está em relação a alguns times. Quer ver um outro exemplo de ontem à noite mesmo, um outro jogo? Atlético Goianiense e Vasco. Quantas vezes o Atlético Goianiense pressionando a saída de bola fez o Vasco errar? Várias. Só que a diferença é que o Atlético Goianiense não tem a qualidade que o elenco do Flamengo tem para, uma vez acontecendo o erro, você se beneficiar disso e poder chegar ao gol adversário. Falta qualidade. O Flamengo sobra qualidade. É o complemento. Agora, eu acho que o conceito é muito bacana. Se bem executado, ele é muito bacana. E cada vez mais, com o jogo sendo disputado em muita velocidade, muita ocupação de espaço, quem consegue fazer isso e ainda tem um plano B, caso o adversário saiba sair dessa marcação para poder se resguardar defensivamente, fica próximo da perfeição. Quem, por exemplo, recentemente claudicou nesse modelo foi o Botafogo. Botafogo contra o Cruzeiro em casa, fez uma pressão em cima do Cruzeiro, marcou a terceira de bola. A movimentação do Matheus Pereira gerou um espaço e um gol do Cruzeiro. Então, assim, precisa fazer bem essa marcação, mas precisa também fazer muito bem a recomposição se o adversário vencer esse primeiro embate. Temos mensagem? É isso, galera. Pessoal aí falando sobre a vitória do Mengão ontem. Uma grande atuação, digna de aplausos, né? Uma grande vitória do Flamengo, venceu o Palmeiras ontem, não deu nenhuma chance para o adversário. O Palmeiras foi dominado. Se não me engano, o Palmeiras deu um chute só, um ou dois, e não foi nem no gol, né? Deu um chute ali, mas o Palmeiras foi dominado do começo ao final, né, da partida. Um domínio total do Flamengo. O Tite ontem deu um nó tático no Abel Ferreira. O Palmeiras veio com a intenção de jogar mais ali na retranca, se defender. Acho que estava com a intenção de levar até um empate para o jogo da volta lá no Allianz. Tanto é que ali no começo do jogo já, o Palmeiras com uma postura, a própria torcida do Palmeiras mesmo falou, né? Uma postura covarde, jogar ali na retranca, tentando se defender, fazendo cera já no começo da partida, o Everton nas cobranças ali, retardando o jogo, né? Quando ia cobrar o tiro de meta. O torcedor do Flamengo até um pouco irritado com essa postura do Palmeiras, mas aí o Flamengo abriu o placar, começou até a facilitar mais, né? O Palmeiras procurando mais o jogo, e o Mengão foi muito superior, venceu com todos os méritos, e agora fica a expectativa do torcedor para esse jogo da volta lá no Allianz. O Flamengo dando um passo muito importante, é claro que não tem nada garantido ainda, tem o jogo da volta, mas o Flamengo tem uma ótima vantagem. O Palmeiras tem que fazer 3-0 para se classificar no tempo normal. O Flamengo, um empate, se classifica, até mesmo com uma derrota, 1-0, o Flamengo se classifica para a próxima fase da Copa do Brasil. Então foi uma vitória gigante. E o Palmeiras, esse 2-0, o Palmeiras ainda saiu no lucro, pelo que o Flamengo criou ali na partida, foi muito superior, teve chances ali. Se o Pedro tivesse aproveitado melhor ali algumas chances que teve, o próprio Luiz Araújo também acabou desperdiçando. Se não me engano, o Wesley, né? O Wesley que entrou no segundo tempo teve uma chance também, que era chutar para o gol. Ele foi dar um passe ali para o Gabigol e acabou desperdiçando. Mas foi uma atuação de gala do Flamengo ontem, né? Jogou demais, atropelou o Palmeiras, poderia já ter encaminhado a classificação ontem, né? Um 3-0 ou 4-0 não seria exagero nesse jogo de ontem, né? Foi
Um jogaço do Flamengo, atropelou um jogo de um time só. Parecia que o Flamengo estava jogando ali com um time do estadual, né? O Bangu, sei lá, qualquer time ali do Campeonato Carioca. O Flamengo muito superior, jogou demais e venceu com todos os méritos. Agora é aguardar esse jogo da volta. Final de semana o Flamengo joga contra o São Paulo. Deixa sua opinião aqui nos comentários. Torcedor do Mengão que está feliz, está contente com a vitória. Valeu e até a próxima.